Sejam bem-vindos a essa Escola Bíblica Tefilá. Nós vamos começar Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 2, que diz assim: nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos ao Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta aula, por cada um que está aqui presente. Deus, nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia para que o Senhor nos dê entendimento e sabedoria da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha só. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 2. Diz assim: que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Beleza? Isto é tempo passado, ok? Isso daí era quando a gente fazia no passado. E aí, neste tempo passado, ocorriam algumas coisas. Como, por exemplo, no versículo 2 diz assim: nos quais outrora, ou seja, no tempo passado andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Pensamento de quem? Da carne. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Muito bem. Aqui ele diz que é o seguinte: tem dois filhos aqui. Não são de Deus, não. Tem os filhos da desobediência e os filhos da ira. Os dois não são de Deus, né? E esses dois eram pessoas, éramos nós, que andávamos antes. Então, para provar que tipo de pessoa era essa, ele diz que nós andávamos antes, no curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades do ar. No antigo, aqui na época bíblica e tudo mais, eles acreditavam que o ar estava infestado de demônios, né? Então, isso daí era um pensamento da época, né? Em que o ar está infestado de demônios. É tanto que eles falavam assim, ó: o príncipe das potestades do ar, né? Então, tudo que é o ar, né? O que está aqui acima de nós, estava infestado de demônios. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, olha só. Existia um espírito que opera nos filhos da desobediência. Esse espírito não é o de Deus. O espírito que operava nessas pessoas para que eles andassem segundo o curso deste mundo. O que é andar segundo o curso deste mundo? Andar segundo o curso deste mundo é andar igual todo mundo anda. Como diz a irmã Giovanna, agora eu me lembro, ela falou assim: como minha mãe diz, eu não sou todo mundo. então, então, como você não é todo mundo, você não pode andar segundo o curso deste mundo. Então, o que é andar no curso deste mundo, trazendo para a nossa realidade aqui? É assim, ó. É você pensar como eles pensam, falar como eles falam, se portar como eles se portam, ter o hábito que eles têm, viver como eles vivem, né? E isso é tão interessante que aqui nesta época bíblica,
quando a gente fala dos crentes, desses crentes daqui, dessa época, eles viviam à margem da sociedade, ou seja, totalmente diferentes daquilo que as pessoas viviam no seu normal. Então, eles tinham uma nova maneira de pensar. Romanos diz que, né, que 12:2, renovados pelo entendimento. Então, assim, eles tinham uma nova maneira de pensar, eles tinham uma nova maneira de agir, eles tinham uma nova maneira de se portar, eles tinham uma nova maneira nas atitudes, eles tinham uma nova maneira em tudo, não é? E esta nova maneira é justamente os frutos do Espírito, que a gente vai, quando a gente chegar lá em Gálatas, andando mais para frente em Efésios, quando a gente chegar lá em Gálatas 5:22, a gente vai ver os frutos do Espírito. Então, abundava neles os frutos do Espírito. Por quê? Porque eram vidas que procuravam a Deus, que se aproximavam de Deus, que obedeciam a Deus e eram totalmente diferentes da vida dos demais. Agora eu pergunto para você, a nossa vida hoje é muito diferente das pessoas que não conhecem Deus, que não servem a Deus, que não conhecem o Evangelho, que não servem a Cristo? Você poderia dizer se é ou não é? Eu diria que a nossa vida... Ei, irmã Jéssica, o que a senhora diria para nós? Eu diria que a minha não é, eu não vou falar que é 100%, mas eu me considero, sim, um pouco diferenciada da deles. Porém, eu ainda estou no caminho de estar nessa não, mas eu me considero diferenciada, assim, deles. Muito bem, muito bem. Porque se a senhora está vendo diferença, quer dizer que a senhora está andando no caminho correto. Porque, assim, se a nossa vida tivesse igual a deles, e veja, a gente não tá aqui julgando ou não está menosprezando o estilo de vida que a pessoa tem, não, tá? Eles podem ter o estilo de vida que quiser, cada um é livre e faz da sua vida o que quiser, e é problema seu, tá? Daquele que faz, claro, né? Agora, é a gente falar que o evangelho transforma, não é? O evangelho transforma. E a nossa vida precisa ser totalmente diferente da que era no passado. Porque quem anda parecido com o que era no passado, diz quem anda segundo o curso deste mundo. Quem pensa igual todo mundo pensa. Quem faz o que todo mundo faz. Quem anda como todo mundo anda. Quem se veste como todo mundo se veste. Quem fala como todo mundo fala. Quem tem as atitudes que todo mundo tem as atitudes. Diz aqui que essas pessoas andam segundo o príncipe da potestade do ar, que é o Satanás, tá? E anda segundo o Espírito que agora habita, trabalha nos filhos da desobediência. Então, eles têm aí, eles andam em desobediência, cada vez mais desobedecendo e vivendo as suas vidas desse jeito, entendeu? E isso não tem nada a ver com Deus, tá? Isso não tem nada a ver com Deus. A pessoa poderia até dizer assim, mas Deus me ama, Deus ama você, Deus tem um plano extraordinário para você, mas você tem que parar com essa vida e se voltar para o Senhor, porque senão nada vai acontecer. Entendeu? Nada vai acontecer. Aí o versículo 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos. Antes nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, veja, uma coisa interessante que tem aqui é que fala assim: os filhos da ira. E essa ira é a ira de quem? É a ira de Deus. Então, assim, as pessoas, eu acho isso interessantíssimo. As pessoas gostam de falar que Deus é amor, que Deus, né, misericórdia, que Deus é bom, que Deus é isso tudo. Claro que é, mas ele também é justiça.
E vai chegar uma hora em que ele vai chamar para juízo cada um, independente de quem quer que seja, todo mundo, né? Quando eu digo chamar para juízo é o seguinte, você vai ter a recompensa do estilo de vida que você está tendo. Se é uma vida de pecado, inferno. Se é uma vida com Deus, de santidade, céu. Não que a salvação seja por obras, mas que as obras testificam a fé, assim diz Tiago, tá? Então, assim, antes éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, filhos da ira de quem? De Deus. Por quê? Porque esse mesmo Deus que é misericórdia, que é justiça, que é amor, que é bondade, esse Deus também é justiça. Para ele ser justo, para ele ser reto, ele tem que ser misericordioso, mas ele tem que ser justo. Porque se ele fosse só misericordioso e bondoso e não fosse justo, estava errado. Entendeu? E aí quem trabalha com erro não é Deus, é o inimigo. Ele que trabalha com erro. E aí, nós andávamos, tá? Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, tá? Com seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, assim, nós estávamos mortos, tá? Em delitos e pecados. Isso daí aconteceu com cada um de nós. E aí, o Senhor nos deu vida. Há dois nascimentos, os irmãos sabem, né? Há um nascimento, o nascimento que você... Tudo bem, irmão, sem problema. Há um nascimento que você nasceu da sua mãe, tá? Você nasceu da sua mãe, pela vontade da sua mãe e do seu pai. Beleza? Isso daí é um nascimento. E há outro nascimento, que é o nascimento espiritual. Esse nascimento espiritual só se dá quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Deus. Então diz assim: antes nós estávamos mortos, ia ter dois caminhos, aí eu ia escolher um caminho, entendeu? Então era assim tudo muito obscuro. Mas aqui eu entendi que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso é um dom de Deus e não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não tem nada que eu faça para minha salvação. Entendeu? Que realmente eu possa fazer para eu ser salvo. Não, porque Cristo já fez a obra completa da salvação. Eu só tenho que crer. Entendeu? E essa fé não vem de vós, não. É um dom de Deus. Então, até para crer, é Deus que dá. Aí a sua misericórdia nos cobre para a gente poder fazer isso. Irmã Giovana, fale. Essa coisa da fé ser um dom de Deus, ela seria como um indício de que nós somos predestinados a ser salvos? Deixa eu dar uma visão sobre predestinação do seguinte, olha só. As pessoas falam sobre predestinação, mas tem algo que eu queria colocar aqui para a gente pensar. Veja bem, você nasceu, ok? E você, o dia do seu nascimento e o dia da sua morte, de todos nós, beleza? Beleza. Durante esse intervalo aqui, desde o dia do nascimento até o dia da nossa morte, nós temos o livre-arbítrio, né? O poder da escolha é dado na nossa mão, ok? Então, eu tenho meu filho, ele é pequeno ainda, enquanto ele é pequeno eu mando nele, mas aí ele vai crescer, vai ficar adulto igual a senhora, por exemplo, e a senhora vai começar a ter as suas próprias decisões. Só que é o seguinte, desde esse dia de nascimento aqui até o dia da morte, imagina que você vai ter aí uma série de situações, como todos nós temos, uma série de escolha, como todos nós temos, a fazer durante todo esse período. Todas as possibilidades existentes, dentre do dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. Beleza?
Só que é o seguinte, Deus, ele é onisciente. O que é onisciência? O que é onisciência? Onisciência é, ele sabe tudo. Não tem nada escondido diante de Deus, beleza? Então é o seguinte, ele sabe o dia que a Giovana nasceu, o dia que a Giovana vai deixar esse mundo aqui. E ele sabe todas as possibilidades que vão aparecer diante da Giovana e todas as opções de escolhas que a Giovana vai ter. Ok? E ele sabe, na onisciência dele, que das 10 escolhas que ela vai ter, ela vai escolher a 8. Nessa daqui, e daqui a 10 anos ela vai escolher a 1, e daqui a 20 anos ela vai escolher a 2, e assim vai ser a vida dela durante todo esse período. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa fala assim, não, porque foi predestinado, não é uma questão de predestinação, mas é uma questão, porque eu acho que isso fica tão claro para Deus, é um pouco obscuro para nós, mas fica tão claro para Deus, não é uma questão de predestinação. Deus escolheu a Giovana para entrar no céu, tá? E a Mariazinha não. Não é assim, né? Então, assim, Deus sabe que dentre todas as escolhas, a Giovana escolheu ele. Então, ele sabe que no final, você pode não estar entendendo sua história agora, mas no final, ele sabe que a Giovana creu de todo o seu coração e que a Giovana vai estar com ele. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito claro para Deus e, assim, um pouco obscuro para nós, por isso que eu estou tentando explicar aqui da melhor forma, que a gente acha assim, não, porque aí Deus escolheu a Giovana e não escolheu a Mariazinha. A Giovana vai para o céu, a Mariazinha, porque ele olhou para a cara da Giovana e falou, ela é bonita, eu vou levar ela para o céu. A Mariazinha é feia, não, Mariazinha desce. Não, entendeu? Então, assim, não é isso. É porque quando ele olhou para a vida da Mariazinha, antes da Mariazinha nascer, ele já sabia que a Mariazinha ia nascer, todas as escolhas que ela ia estar diante dela. Isso não tira o poder da escolha dela, não, tá? Isso não tira o poder não, Deus vai pegar e forçar você a escolher isso daqui. Não é que na onisciência dele, ele sabe que a Mariazinha resolveu viver a vida do jeito que ela quer e não quer saber de Deus. A vida dela todinha, até a hora da morte, longe de Deus. Isso vai fazer do quê? Ela tem uma eternidade longe de Deus. Entendeu? Ficou claro? Alguma dúvida? Ficou claro. Obrigado. Entendeu? Então, assim, não é que Deus escolheu uns porque ele gostou desse grupo aqui e ele não gostou daquele grupo ali. Não. Jesus veio para todos. Não é? E aí o texto diz assim, Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Os judeus. Mas os judeus não receberam. Como eles não quiseram saber, aí ele abriu a oportunidade. Todos quanto receberam, qualquer um que receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, se você é filho de Deus, você é irmão de Jesus, você é co-herdeiro de todas as coisas que ele conquistou. Entendeu? Mas não porque nós somos mais legais do que os outros, ou menos ou mais pecadores. Não, é porque quando o Senhor olhou, quando a Mariazinha, antes da Mariazinha nascer, o texto lá de Jeremias diz assim que o Senhor conheceu ele, né, no ventre. Então o Senhor conheceu antes dele vir. Ele já sabe o fim. E tu sabe uma coisa interessante que eu gosto de Deus é que é o seguinte assim, ele é um Deus e por isso que ele é Deus, né? E eu gosto por causa disso. Que ele fala o fim desde o começo. Olha só que legal.
Ele fala o fim desde o começo. E aí, ele falou que o fim vai ser Apocalipse. Entendeu? E o fim vai ser novos céus, nova terra. O fim vai ser a Nova Jerusalém. O fim vai ser os santos reinando com Jesus. E vai ter um grupo que eles não quiseram. A oportunidade foi dada. Eles tinham o poder da escolha, mas eles simplesmente não quiseram. Eu assisti um vídeo essa semana, aí eles tá numa passeata de pessoas bem estranhas, né? E aí tá numa passeata assim, aí o rapaz pergunta assim: você quer ir para o céu ou para o inferno? Aí a pessoa fala: eu prefiro o inferno. Aí pergunta para o outro: você quer ir para o céu ou para o inferno? Ah, não, no inferno vai ser bem mais legal. Aí você quer ir para o céu ou para o inferno? Não, eu quero. Entendeu? Então a pessoa de livre e espontânea vontade, ele não sabe de forma nenhuma, ele não sabe, ele não tem a dimensão do que é o inferno. Ele está falando assim: eu quero ir para lá, porque lá é mais legal. Porque ele está achando que vai ser brincadeira, entendeu? Mas ele não aguenta 5 minutos de peia. Entendeu? Não aguenta 5 minutos de peia. E tá dizendo assim: não, eu posso ir para lá. Pode ir para lá, filho? Você não sabe o que é ficar preso, não. Entendeu? Então, continuemos. Aí diz assim: e não vende obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, assim, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ok? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Pela palavra. Top! Pela palavra. Então, assim, como é que eu faço para ter fé? É você ouvir pela palavra. Não é? Então, por isso que a gente está aqui na comunidade Tefilá, a gente colocou agora nesse ano, né, o propósito de nós lermos o Novo Testamento. E aí você vai ler, a gente colocou, né, para a gente ler de dia e de noite, 2 capítulos cada dia, de manhã e de noite, né, 4 no dia, no caso. E a gente vai fazer isso porque, enquanto mais a gente conhecer a palavra, mais você tem fé, mais aumenta a sua fé. Então, a gente tem aula 2 vezes na semana, e enquanto a gente vai fazendo isso, vai aumentando a nossa fé, e isso vai melhorando a nossa vida.